Sou Leandro Campos Alves, atual presidente da Academia Caxambuense de Letras. Em nome da mesma, tenho a alegria de apresentar a senhora Madalena Freire, filha do nosso homenageado Paulo Freire, que muito nos honra com a sua presença na primeira feira literária promovida por essa instituição. Madalena Freire nasceu no Recife, em 1946. Formação é professora primária na Escola de Magistério do Recife, pedagoga pela USP de São Paulo, arte educadora por São Paulo, fundadora da Escola da Vila, São Paulo, e também do Espaço Pedagógico do mesmo estado. Atualmente, diretora e coordenadora pedagógica do Instituto Superior de Educação ProSaber, do Rio de Janeiro. Publicou ainda A Paixão do Conhecer o Mundo e Educador. Bem-vinda, Madalena Freire. A palavra é com a senhora. Muito obrigada, Leandro. Muito obrigada. Para mim é uma alegria, um prazer. Agradeço a menção a meu pai, Paulo Freire, e eu vou tentar ser objetiva e mais concentrada no que eu posso dizer da filosofia dele, no que me inspirou, no que ele defendia, pregava, e foi um visionário nesse sentido da educação e de sua filosofia e também de sua metodologia, que ele, portanto, ainda continua atual. Ele ainda tem muito que dizer em seus livros, em suas falas, suas aulas que foram gravadas, etc. Eu vou tentar dizer, na busca de uma objetividade, e, ao mesmo tempo, o que é que a filosofia dele, o trabalho dele, me inspirou, porque eu comecei... Meu pai era professor, minha mãe era uma excelente professora e educadora, diretora de um grupo escolar no Recife, numa área popular. Então, a minha essência de profissional nasceu em casa, no sentido de que eu sempre quis ser professora. Então, eu comecei a trabalhar com ele e com ela aos 16 anos, na campanha de alfabetização, que foi em 63, que foi lançada pelo governo. Eu comecei a trabalhar no Recife ainda, com 16 anos, nessa campanha como professora dos chamados grupos de rodas de cultura, círculo de cultura. E, desde aí, não saí mais da educação, continuo ainda batalhando e acreditando que, apesar dos tempos sombrios que a gente atravessa, a educação não vai morrer. Não está morrendo em alguns aspectos. Isso vai depender dos educadores. Mas, voltando com isso aos focos muito rico e muito na essência do que meu pai defendia, vamos começar pela amorosidade. Ele defendia o educador como alguém que, antes que tudo, antes que técnico, antes que estudioso, competente, PhD, não importa no nível que esteja em relação ao seu estudo universitário, antes que tudo ele defendia um educador que gostasse de gente. Ele dizia, é preciso querer bem a gente. Gente criança, gente jovem, gente adulto, porque ele acreditava que, antes que tudo, a educação tem como importância vital o reconhecimento da pessoa humana. E hoje, inspirada nessa fundamentação dele, eu digo,
e aí sou eu dizendo, que o ouro da educação, a coisa mais valiosa da educação, não é só o conhecimento. O conhecimento, obviamente, é fundamental, porque educadores que somos, temos a obrigatoriedade de informar à luz do conhecimento. Conhecimento é luz, conhecimento salva. Mas eu digo hoje, me inspirando nele, que o ouro da educação não é só o conhecimento, não é só a informação, mas é a pessoa humana que aprende, que conhece. É uma redundância falar pessoa humana, porque, claro, se sabe que não existe pessoa desumana. Mas no mundo de hoje, descartável, cruel, perverso, muitas pessoas viram bicho sem identidade humana. E nós nascemos humanos, mas não sabemos que somos humanos. É com o outro. E nascemos num grupo, na família, onde começamos o grande e eterno aprendizado de se tornar humano. No sentido desse se tornar humano, aquele que diz, não, eu vou fazer o melhor, eu vou ser mais, não, isso aqui está pouco, não, eu preciso mais, eu preciso superar. Este humano que cresce. E nós só tivemos um momento na vida, e que foi bênção, que foi receber a herança de dois que nos formaram, que nos constituíram no nosso nascimento. Foi bênção, porque nascemos sem pedir, mas daí em diante é nossa responsabilidade de, nesse aprendizado humano, nos tornarmos cada vez melhor, cada vez ser mais digno dessa humanidade. Então, um primeiro foco que eu veria é essa amorosidade. O segundo foco é o que ele dizia, nas palavras deles e no jeito dele, de que quem é educador, e quando eu digo educador, eu me refiro a diretor, coordenador, professor, auxiliar, supervisor, todos que estão diante de educandos, é educador. Muitas vezes a gente está numa realidade que diz, não, eu sou professor auxiliar, eu não tenho grupo. Não é verdade, você está diante de alunos. Se você está diante de educandos, você é um educador. Você é exemplo, você é modelo. Ninguém se safa disso. Mas meu pai, no segundo foco que eu quero chamar a atenção, ele falava que não existe educador que não lide com a boniteza, com a beleza. Com a beleza no sentido do melhor que pode produzir, do melhor que pode fazer aula, do capricho que ele tem em cada aula, porque, na verdade, o que ele defendia, e por isso ele falava da beleza, o que ele defendia é que cada educando, cada aluno, cada pessoa constrói o seu conhecimento. Constrói no sentido de que todo mundo, cada pessoa e cada educando, seja criança, jovem ou adulto, pensa, claro, porque é humano, pensa e, por isso, ele só aprende pensando a partir do que sabe. E, nesse sentido, o grande desafio do educador é resgatar o que os educandos pensam e sabem, e não desprezar esse saber do educando. Por isso, ele defendia que toda aula, a gente não dá aula, porque a gente não dá o conhecimento para que o outro possa copiar. Ninguém copia no sentido da autoria, né? Todo mundo ter a competência de, pensando, assumindo,
seu estudo, o que sabe, indo atrás do que não conhece, constrói conhecimento. Então, ele dizia que esse ato de conhecer e de construir a aula com o grupo, com cada um dos seus alunos, é um ato de beleza, é um ato de criação. E beleza porque é criação. E toda criação humana é uma aventura. É uma aventura no sentido de que nós não controlamos o que vai acontecer. A gente tem o planejamento, a gente tem hipóteses de por onde a aula vai começar e se finalizar, mas a gente não tem a segurança de que irá ser assim assado. Ou seja, tem a nossa educação autoritária, que mandava copiar, decorar, que não exigia o pensamento próprio, que nem escutava os educandos, né? Não está preocupado com a criação, está preocupado com a reprodução. Então, a boniteza do ensinar, e que todo educador pratica e tem que cuidar, é a beleza da criação. É que nessa aventura que a gente se lança com o humano, por isso a valorização do humano, é uma aventura, né? E esse estava na questão da boniteza, da criação, da arte. Ele dizia que todo educador, todo ensinar se constitui de beleza. Beleza de plástica, beleza de um quadro, beleza de uma imagem, beleza de um texto literário, beleza de uma poesia, de imagens, etc, etc. Então, em todas essas questões que eu estou abordando, está no foco da defesa da beleza, né? E outra questão que se encaminha, que está toda ligada com esses três focos, na questão da amorosidade, na questão da beleza, da boniteza, o outro foco que segue é a rigorosidade. Rigorosidade não no sentido de ser rígido, não, muito pelo contrário. Para criar, você não pode ser rígido. Para criar, você tem que ser rigoroso no melhor que você pode fazer, no capricho que aquilo pede, na construção da sua disciplina enquanto criador desta obra plástica, literária e educacional, pedagógica. Portanto, a rigorosidade nesse sentido da exigência do estudo. Por isso ele dizia que todo educador é um intelectual. Intelectual porque vive no mundo das ideias, vive no mundo da informação e do conhecimento. E, portanto, sendo esse intelectual, a escola é um espaço, ou deveria ser, não é, de aprender a estudar. O grande desafio da escola é ensinar, educar, exigir, no sentido desse estudioso, rigoroso, porque o intelectual não para de estudar. O médico, se para de estudar, começa a fazer cirurgia e mata. A mesma questão vale para o educador. É um eterno aprendiz do seu ensinar, é um eterno estudioso. Portanto, esse educador tem sim a obrigação e o dever de exercitar a sua rigorosidade. E, por fim, ele pontuava em toda a sua filosofia de que a educação é um ato político. E ato político não está no sentido dos partidos, de ser partidário. E aí a gente vê umas barbaridades que a gente já passou na questão da escola sem partido. Não, a politicidade que ele falava não tinha nada a ver com isso. A politicidade que ele fala, que ele apregoa e lutou sempre, é que todos na educação
lutam por uma sociedade melhor. Melhor significa mais humana, mais digna, mais respeitosa, mais ética. Portanto, a politicidade no sentido que tudo que você faz na vida, você faz acreditando no mundo outro, melhor ou mais digno, mais respeitoso. E é por isso porque ele diz que é um ato político, porque é um ato de grupo, não é um ato individual. Bom, vide nós agora com todos os desafios da pandemia e tendo que exercitar um ato coletivo sempre. Todo mundo tem que tomar vacina. Não é um ato individual, é um ato político nesse sentido que envolve a toda a humanidade do planeta. É nesse sentido da politicidade que ele defendia. Nós estamos ensinando a favor de uma sociedade tal, contra uma sociedade tal. E, portanto, é que essa politicidade da educação deve ser conscientizada por cada educador. O educador tem uma responsabilidade enquanto modelo, enquanto exemplo, de dizer, não é dizer de fala, é de a sua atitude ser exemplo do bem comum, de um mundo melhor. É nesse sentido que todo educador fica na vida dos seus alunos. Então, eu acho, Leandro, que eu poderia acabar por aqui, porque eu pontuei na minha visão, na minha inspiração, esses 4 focos. Agradecemos imensamente a sua disponibilidade e atenção para conosco e por ter engrandecido o evento com a sua presença. Em nome de todos os acadêmicos e de nosso público, receba nosso cordial abraço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada.